1 Timóteo 1,14 diz assim: Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. 2 Timóteo 1, verso 6 vai dizer: Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Aqui, Paulo está orientando Timóteo, Paulo, o apóstolo de Cristo, orientando o seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, acerca de vários assuntos. Como deveria ser a ordem nos cultos, que Timóteo deveria ser paciente e ensinar em amor. E uma das orientações é justamente essa: não despreze o dom de Deus que há em ti, reaviva o dom de Deus que há em ti. E que tipo de dom Paulo está falando aqui? Antes de eu dizer que tipo de dom Paulo está dizendo aqui, vamos dizer o que ele não está falando aqui. Algumas coisas nós chamamos de dom, mas a Bíblia não chama de dom. Por exemplo, fulano tem dom de tocar, ciclano tem dom de cozinhar, o outro tem dom de jogar a bola, aquele jogador tem dom de fazer gol. Só que essas coisas não são dons, né? Mesmo que seja um talento para música, para arte, isso é um talento, uma certa facilidade para fazer alguma coisa. Mas Paulo ele vai citar algumas categorias de dons. E a gente vê dons de serviço, dons ministeriais e dons espirituais. No caso, Paulo está falando especificamente de dons espirituais. E antes de eu falar e listar cada um desses dons, eu gostaria de dizer que vale a pena crer nos dons, vale a pena crer na totalidade do Evangelho. Meu pastor falou algo uma vez e eu fiquei pensando e meditando lá na parábola do semeador. Na parábola do semeador, parábola muito conhecida, Jesus está contando que eis que o semeador saiu a semear e jogou a sua semente, parte da semente caiu pelo caminho, parte da semente caiu entre as pedras, parte entre os espinhos e parte em boa terra. E já explicando a parábola, segundo o que Jesus também explicou, a semente que caiu no meio do caminho, a semente representa a palavra, o semeador é Jesus ou a própria igreja, né, os semeadores do reino, e a semente que caiu sobre o caminho, vieram as aves e comeram aquela semente, que representa a pessoa que a palavra chega e nem frutifica nem nada e vem Satanás e rouba. A semente que caiu entre as pedras é aquela pessoa que recebe a palavra, recebe com alegria, a palavra começa a crescer, porém ela não tem raiz e a palavra morre, a semente morre. A semente que caiu entre os espinhos é a pessoa que recebe a palavra, porém as preocupações e os anseios dessa vida sufocam a semente e ela fica infrutífera. E a semente que caiu em boa terra produziu fruto, um a 30, outro a 60 e a 100. Vamos colocar aqui em porcentagem. Falando sobre a semente que caiu na boa terra, vamos colocar aqui em porcentagem, como eu comentei, e vamos supor que passaram-se todas as coisas, fomos salvos, né? Aqueles que receberam a palavra foram salvos e estamos já com Jesus. E aí, aquele que frutificou a 30%, a boa semente que frutificou a 30%, vamos dizer que são níveis de fé. E a semente que frutificou 30%, vamos dizer que são aqueles que não acreditam na manifestação do poder de Deus para os nossos dias. Só uma conjectura. Ele foi salvo, mas não desfrutou do poder de Deus na terra, da manifestação do poder de Deus na terra, dos dons, né? Do enchimento
com o Espírito Santo, aquele que crê, aquele que frutificou 60%, vamos dizer que a pessoa que creu 60% na totalidade do Evangelho, daquilo que Jesus poderia fazer, que Deus poderia manifestar na terra e aquilo que ele poderia viver de intervenção divina e de manifestação do reino. Então, a pessoa que creu 60%, vamos dizer que ela já crê em alguma coisa, já viveu alguma coisinha, né? Já experimentou algum tipo de manifestação de Deus. E a pessoa que viveu a frutificação de 100%, vamos dizer que ela creu na totalidade, né? Em tudo que ela poderia experimentar da manifestação da presença de Deus, da intervenção divina na terra, ela experimentou. Como eu disse, vamos comparar com níveis de fé, e esse 100% é engraçado porque se você seguir a proporção, ele diz 30, 60, e se fosse seguir a mesma proporção seria 90. Só que como a gente está falando de níveis de fé, comentei sobre manifestação dos dons, né? A totalidade do evangelho. Vamos pensar aqui, fazer uma conjectura. Qual que é uma das coisas mais difíceis de crer nos nossos dias? Talvez o dízimo, talvez, por causa da nossa avareza. E, curiosamente, seria 30, 60 e 90, seguindo a mesma proporção. Porém, se a gente contar com mais 10%, dá os 100% da proporção aqui, porque é como se Deus contasse os 10% dele junto com o da pessoa que criou na totalidade. Não é sobre isso que eu quero falar, eu vou falar sobre dons, porém, é importante crer na totalidade do Evangelho. E voltando a falar dos dons do Espírito, são 9 dons do Espírito, que são variedade de línguas, interpretação de línguas, profecia, fé, operação de maravilhas, dons de cura, palavra de sabedoria, discernimento de espírito e palavra de conhecimento. Resumidamente, variedade de línguas é quando uma pessoa fala uma língua que ela não conhece, uma língua humana que ela não conhece. Por exemplo, um brasileiro fala japonês por meio do Espírito Santo. Vai ter pessoas que dizem que o dom de variedade de línguas é apenas uma facilidade para aprender línguas. Isso não é verdade. Tem vários ateus que têm facilidade de aprender línguas, são poliglotas e nem por isso eles têm o dom de línguas. Mas é uma pessoa falar uma língua que ela não sabe por meio do Espírito Santo de Deus. Depois que ela foi usada, ela não vai saber aquela língua. A não ser que depois ela vai estudando, mas não tem a ver com esse dom. Interpretação de línguas, é óbvio que seria a pessoa interpretar. Profecia, quando Deus fala assim, vai ali e fala com aquela pessoa. Fala o que, Deus? Vai lá que na hora eu falo. Aí você chega e vai, fala com a pessoa e profetiza alguma coisa segundo o Espírito Santo, né? Vindo do Espírito Santo, não aquilo que você quer. Dom da fé é o dom que recebe o milagre. A fé sobrenatural que recebe o milagre, por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que colocou no seu coração que só se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela já seria curada, e assim aconteceu. Operação de maravilhas, qualquer milagre que não seja cura, por exemplo, ressurreição, aparecimento de órgãos, porque, por exemplo, um testemunho de uma mulher que ela não tinha útero e ela foi curada, foi fazer o exame e ela já tinha útero. Então, teoricamente, não foi uma cura, porque se não tinha o que ser curado, então foi uma operação de maravilhas. Só um exemplo. Dons de cura, óbvio também. Palavra de conhecimento é uma revelação, uma visão, algo que você recebe sobre outra pessoa. Pode ser seguido de cura ou seguido de palavra de sabedoria, que é outro dom, que é como se fosse um conselho. Palavra de conhecimento com palavra de sabedoria. Você recebe algo sobre aquela pessoa e logo em seguida o conselho do que aquela pessoa deve fazer em determinada situação. E discernimento de espírito é você discernir o mundo espiritual, ter visão aberta, ou mesmo
reconhecer se uma pessoa fala pelo Espírito de Deus ou está possuída por algum demônio. Um exemplo de palavra de conhecimento, quando uma pessoa sente uma dor e ela sabe que aquela dor não é dela, uma parte do corpo queima. Já vi várias vezes isso acontecendo e até tenho alguns testemunhos pela misericórdia de Deus. Se sente por exemplo, sente a panturrilha. Aconteceu uma vez e dependendo do culto, né, onde você está, você pergunta e alguém está sentindo aquela dor e aí a gente ora e a pessoa é curada. Quando Deus mostra, geralmente a pessoa já vai ser curada mesmo. Mas, enfim, como receber o dom? Obviamente, você precisa buscar, né? Oração, jejum, isso é o principal. Leitura bíblica, para ir crescendo em conhecimento também. Se você já ora em línguas, é batizado no Espírito Santo, ore em línguas também. E outra forma também seria a imposição de mãos. Como Paulo disse a Timóteo aqui, olha o que ele fala aqui nos versículos que eu li aqui. No primeiro versículo, 1 Timóteo 4, verso 14, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição das mãos dos presbíteros. Ou seja, foi dado um dom a ele através da imposição de mãos. Lá em 2 Timóteo 1,6, Paulo vai falar algo parecido, que ele vai dizer: reaviva a chama do dom de Deus que é em ti, o qual lhe foi dado por minha imposição de mãos. Ou seja, Timóteo tem pelo menos 2 dons. Um foi dado pela imposição de mãos dos presbíteros e outro pela imposição de mãos do próprio apóstolo Paulo. Em Atos, as pessoas recebiam a imposição de mãos dos apóstolos, recebiam o batismo com o Espírito Santo, falavam em outras línguas e profetizavam. No início de Romanos capítulo 1, verso 11, Paulo diz que desejava ir encontrar aqueles irmãos para compartilhar algum dom espiritual com eles. E essa questão da imposição de mãos não é algo que você fica totalmente dependente das pessoas. Não é isso. Deus ele pode te dar o dom diretamente. Porém, o Senhor ele trabalha na unidade do corpo. A gente deve orar uns pelos outros. Um precisa do outro. E existe uma certa facilidade em receber um dom ou uma ativação de dons por meio de imposição de mãos. Tem um testemunho que eu terminei de ler um livro, falava a respeito disso, e o Senhor me direcionou para pedir oração para uma certa irmã que é bem usada em palavras de conhecimento, discernimento de espíritos, cura, e eu fui pedir para ela orar por mim, por ativação de dons. E quando ela orou por mim, os meus braços começaram a queimar, eu senti assim, energia, glória a Deus. E isso é um sinal de ativação de dons. E meu discernimento de espíritos ficou mais aguçado. Depois eu tive uma experiência que eu segurei um objeto que eu sabia que estava consagrado, capiroso lá, e quando eu segurei esse objeto, é como se irradiasse um tipo de energia ruim, mas eu estava sentindo fisicamente. É algo que é real, isso foi uma experiência que eu tive. E, concluindo, vale a pena crer na totalidade do Evangelho, vale a pena buscar os dons e crer nos dons, porque os dons são para os nossos dias. O Espírito Santo continua agindo nos dias de hoje e os dons são para todos, inclusive para você. Eu gostaria de fazer uma oração. Espírito Santo, venha tocar nessa pessoa que está assistindo esse vídeo, que em nome de Jesus, se ela tem um desejo de receber o batismo com o Espírito Santo, ela tem um desejo de ser ativado, de receber dons do Espírito Santo, dons de cura, discernimento de espírito, profecia, palavras de conhecimento, que esses dons sejam ativados em nome de Jesus, que ela receba agora a virtude do Espírito Santo e seja impulsionada a fazer a tua obra, a manifestar o teu reino na terra, onde ela estiver, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, que em nome de Jesus essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, seja usada por ti para ser boca de Deus nessa terra, sejam os teus pés, seja a tua voz, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém?